bem-vindos à nossa 13ª aula. Hoje nós falaremos sobre os blocos de texto. Bem, pessoal, está aqui a nossa tela de configurações do Codula. Vamos puxar aqui, tá, do layout em general, uma organização vertical. Vamos deixar if field parent, ou seja, if field parent, só relembrando que ele vai se ajustar aos tamanhos das telas dos celulares. Field Parent, como trabalharemos com textos, então vamos criar aqui uma organização horizontal, vamos deixar o Vertical Arrangement configurado para baixo, tá, com bottom, centralizado na horizontal. Esse aqui eu vou deixar como Field Parent. Tá? Nessa organização horizontal, adicionarei um text box e um botão. Pronto, text box vou deixar também como field parent. O botão eu vou deixar como bold, fonte 16 e trocarei aqui o texto para apenas OK ou enviar. Pronto. Field parent na altura também. Mesma coisa aqui, deixar field parent. Pronto, perfeito. Agora precisamos configurar a parte da visibilidade do texto, né? Vamos adicionar aqui, podemos usar o label. Tá? Vamos usar o label. Tá? Raramente usamos o label. Na maioria dos vídeos utilizamos o text box, tá? A entrada de texto. Vou deixar maximizado aqui, né? Com field parent. Contexto centralizado. Tamanho, vou deixar um tamanho grande, que é para vocês poderem enxergar. Tá? Remover o texto nativo. Vamos renomear aqui, tá, label entrada texto, aliás, saída texto. Saída sem acento, texto. Text box, vou botar text box entrada texto. É importante, tá, criarmos esse hábito de renomear os componentes. Tá? Isso vai facilitar na construção, criação e desenvolvimento dos aplicativos futuros. Tá? Button btn, tá? Enviar. Pronto. Quando tivermos mais de um componente vertical ou horizontal, tá? Eu falo da parte de organização, é interessante também fazer, tá, a renomeação. Nesse caso, como só temos um vertical e horizontal, tá, é bem simples, não vou renomear. Tá, vamos configurar aqui quando o botão enviar for pressionado, tá, botão clique. Nós enviaremos para o label saída, vamos configurar aqui o texto dele, tá, nosso rótulo. Primeiro vamos enviar normalmente, tá, o texto do text box. Vamos pegar aqui o texto, pronto. Normalmente. Vamos conectar, vou pular essa parte. Então, pessoal, essa é a tela, tá, de configurações. Está aqui o nosso text box, botão enviar. Na parte de programação, tá, clique, tá, quando o botão enviar for clicado, pressionado. Vamos modificar o label, né, de saída com o texto que vem do text box. Tá, vou fazer um teste, vocês verão aqui ao lado direito. Vou enviar aqui um texto comum, vocês já viram fazer isso aqui. Eu vou aumentar um pouquinho o texto, né, para ficar bem visível na tela. Deixar tamanho 40, acho que vai ficar legal agora. Pronto, oi. Pronto, agora ficou bem visível. Tá? Nas últimas gravações eu percebi que o texto ficou bem pequeno. Então vamos lá. Vamos começar a fazer a formatação dos textos usando os bloquinhos de texto. Então, o que nós precisaremos fazer é trabalhar somente com esses blocos aqui que está escrito, né? Na verdade, esse bloco está escrito texto. Então, o primeiro vocês já conhecem, tá? Já trabalhamos bastante, tá? Com variáveis do tipo string, né? de texto.
O join, nós já trabalhamos também com ele. Tá? O join, só recapitulando, ele junta dois ou mais textos em um único texto. Tá? Então, esses dois aqui eu vou pular, tá? Já que nós trabalhamos com eles. Basta voltar aí nas aulas anteriores. E você também pode fazer teste, né? Basta botar aqui um texto, tá, na borda. Digamos que você tem outro texto, você vai juntar aqui. Se você quiser juntar vários textos, basta adicionar mais textos aqui no join. Aí ele vai unir esses textos. Nós aprendemos também a saltar linhas, tá? Vou mostrar para vocês aqui essa parte bem interessante, que vocês vão precisar aí. Para saltar uma linha, basta botar o /n, caso label ou text box não estejam, né, com a opção do HTML format selecionado. Tá? Vou adicionar um texto aqui, olha só, ele saltou. Mas se eu adicionar o HTML format, tá? Se eu tentar adicionar, tentar enviar, ele não vai saltar a linha. Por quê? Porque em HTML, para você saltar uma linha, você usa esse P, tá? Maior, menor que e P. Aí, nesse caso aqui, vamos enviar e ele salta. Mas percebam aí que existe, tá, esse espaçamento do OI. Então, existem outras formas aí de HTML para você diminuir esse espaçamento. Então, se você não vai trabalhar com HTML, não precisa fazer isso. Então, eu vou deixar aqui sem HTML. Vou tirar o bloco join e vamos começar a trabalhar com o length. Length está aqui. O length, ele retorna o comprimento do texto, né? O tamanho de caracteres. Tá? Quando eu falo comprimento do texto, é a quantidade de caracteres. Com espaçamentos em branco, tá? Inclusos. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, oi, tá? 2 caracteres, então, tamanho 2. Vou botar aqui, por exemplo, olá mundo. E vou botar aqui um legalzinho. Então, 11, né? Então, ele está contando aí, ó, juntando com o espaçamento. Vou remover o espaçamento aqui entre olá e mundo. Olha lá, vou botar tudo junto agora. Olá, mundo. Ó, diminuiu aí. Tá? Agora. Certo? Então, length retorna o tamanho do texto. Usando esse tamanho do texto, nós podemos fazer aqui alguma coisa com o controle. Por exemplo, podemos pegar aqui um bloquinho do earth, né, for each, né? Usar o comprimento aqui, aliás, isso aqui é da lista, pessoal, foi mal. Tem que ser o bloquinho do for, né? Sem ser lista. Esse aqui, ó, com número. E aí eu vou botar aqui, ó, texto. Aqui em to, que é o final, né, de 1, ele vai fazer a contagem do primeiro caractere até o último caractere aqui, né, até o comprimento do texto, e vai de 1 em 1. E aí eu quero exibir letra por letra. Depois eu vou mostrar outra forma de fazer isso aqui, tá? E aí como é que eu irei fazer? Eu vou usar um bloquinho aqui, eu vou pegar um segmento do texto, tá? E vou usar o número, tá? Aqui, o texto vai ser esse aqui, ó. E o comprimento eu quero que retorne 1. Esse bloquinho aí, segment text, ele pega apenas uma parte do texto, tá? Que vai do início, né, de um start ao length, ou seja, a quantidade de caracteres. Eu quero exibir somente um caractere por vez. Então eu venho aqui em bloco matemático e vou digitar 1, tá? E esse start aqui, ele vai variar de acordo com o número. Como tem um espaçamento em branco, o último espaçamento vai ficar em branco, né? E aí, nesse caso, eu estou substituindo o texto existente no label. Então, para não substituirmos, o que nós faremos? Vou pegar aqui o bloquinho, cadê? Do próprio texto, aqui, label, tá? Vou pegar o bloquinho de texto, vou pegar o join, vou pegar esse aqui e adicionar
e adicionar ao nosso set label. Só que eu quero que esses caracteres sejam exibidos um abaixo do outro, não na frente, senão vai voltar o texto normal. E não é isso que eu quero aqui mostrar para vocês. Então, eu vou botar mais um texto aqui, vou saltar uma linha com /n e vou criar mais um bloquinho aqui de string, tá, no join. E aí sim eu vou adicionar o nosso caractere. Olha só. E aí eu exibi a palavra lá, caractere por caractere. Tá? Existe outra forma bem fácil de fazer isso, pessoal. Vou mostrar para vocês como usar as listas, né? Aquelas listas lá que nós estudamos. Tá? Mas aí mais uma forma de você manipular, tá? Caractere por caractere. Tudo bem? Pronto. Essa é uma aplicação, tá, do length. Tá? Você pode usar isso aí. Não vai ter problema, não vai ter muita diferença. Vai depender do tamanho do texto que você está trabalhando. Tudo bem? Beleza, eu vou remover isso aqui. Vocês viram aí uma aplicação do length. Ops, eu não queria apagar esse aqui. Tá, vimos o length aqui. Is empty. Is empty. Ele vai verificar se o texto está vazio, ou seja, um bloquinho vazio. Para executar esse bloco, nós usamos o if. Tá? E aí eu faço a comparação diretamente do texto. E eu estou comparando aqui, no caso, o texto do text box. Então, nós faremos o seguinte. Vou pegar aqui o label, modificar o texto novamente. Se for vazio, nós exibiremos uma mensagem informando que o texto é vazio. Tá? A entrada de texto está vazia. Pronto. Caso contrário, né, eu vou botar um else. Isso aqui já é aplicação, pessoal. Aí, nesse caso, eu vou exibir o próprio texto. Ops, não é isso. Vou exibir o próprio texto e vou botar aqui à frente. Pronto. Não precisa dar refresh. E aí eu vou botar aqui, olá. Ó, exibiu a própria palavra olá. Agora eu vou apagar a palavra. Então, apaguei. Olha só. Apaguei. Agora, olha só. Apareceu. A entrada de texto está vazia porque eu não digitei nada, né, no text box. Certo? Mais uma palavra. Oi. Pronto. Então está funcionando, né? Então, mais é uma aplicação do isEmpty. E aí aqui também nós podemos usar o isString. Tá aproveitando aqui o bloquinho else. Esse isString também retorna um booleano e eu comparo diretamente com o texto. E aqui, pessoal, se é string, vou botar aqui, eu vou exibir a própria mensagem. Se não for string, eu vou fazer o seguinte. O texto não é um texto. Vamos aqui, né? Eu mandei um oi. Vou apagar aqui. Botar o número. Bem. Apesar de eu ter configurado aqui como normal, se eu botar número aqui, ó, vai fazer muita diferença. Ó. Ele vai configurar como texto. Então, como é que nós podemos comparar isso aqui para verificar se é um número ou não? Cria uma variável. Tá? Vamos criar aqui uma variável chamada text. Vou adicionar um bloco matemático a essa variável. Pronto, 0. Agora eu vou comparar com essa variável. Tá? Então aqui não precisa digitar nada. Olha só, não é um texto. Agora, eu vou dar uma entrada aqui nula. Tá? Se eu botar isso aqui, ó, esse bloquinho de texto, ele já compara como texto. Então ele exibiu aqui o caractere em branco. Tá? Então, para fazer comparação com isString, use uma variável, certo? E a entrada que vem direto do text box vai ser lida como um texto, independente de você ter entrado com um número ou não. Bem? Então, text, isEmpty, isString. Você pode comparar textos. Então, pessoal, olha só. Esse bloquinho aqui, tá, de comparação de texto, né, compara text,
ele não compara de maneira convencional. Tá? Ele verifica a primeira letra, né, da palavra. Olha só, retorna, né, retorna se a primeira string é ou não lexicograficamente menor, maior ou igual à segunda string, dependendo de qual menu suspenso está selecionado. Ou seja, isso aqui você deve trabalhar quando estiver usando o menu, né, o menu suspenso. Ou seja, uma string é considerada lexicograficamente maior que outra se for alfabeticamente maior que a outra string. Essencialmente, viria depois no dicionário. Todas as letras maiúsculas são consideradas menores ou devem ocorrer antes das letras minúsculas. Por exemplo, gato, minúsculo, tudo minúsculo, seria maior do que gato com G, né, inicial maiúsculo. Tudo bem? Então, muitíssimo cuidado ao trabalhar com o compare teste. Certo? Então, vamos continuar aqui. O trim, já mostrei para vocês, ele remove, tá, espaços da palavra. Tá? Se você quer trabalhar sem espaço, você usa o trim. Ou seja, se você tiver olá mundo, entre aspas, ele vai juntar, mas de fato ele está removendo os espaçamentos. O uppercase, ele vai aumentar, né, deixar em caixa alta suas letras. O start at piece, tá? Esse aqui, ele vai verificar, né, se o texto contém um determinado caractere ou palavra. Tá? Vou pegar, por exemplo, aqui, ó. Vou botar aqui oi, independente onde essa palavra esteja, pessoal. Então, ela pode estar entre outros caracteres, certo? Vamos configurar aqui o modo texto. Olha só. Eu vou digitar aqui oi. O start at piece, ele retorna o índice, né, de onde inicia-se a palavra que eu estou procurando com piece. Então, por exemplo, mundo. Ó, o oi. Então você pode botar aqui, por exemplo, o oi, ele começa a partir do quarto caractere. Basta contar, o M é o primeiro caractere, o segundo, N, 3, O, 4. Então ele começa ali no quarto caractere. E percebam que esse O está entre aí outros caracteres, tá? Uma frase aleatória. Muitíssimo cuidado, porque nós também temos aqui, ó, nós temos aqui o contains. Esse contains é bem parecido, tá? Ele também pega aqui um trecho, né, do texto, verifica se esse trecho oi está na palavra. Ele não devolve a posição, mas se ele está na palavra. Olha só, true. Independente se esse oi está isolado ou não, ele vai devolver true, caso ele esteja aí, tá, no seu texto. Tudo bem? Então, contains, só revisando, contains, ele verifica se aquele piece, né, naquele trecho está na sua frase, no seu texto, ou não, então ele devolve um booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. E o start at text, ele vai lhe devolver um número, tá? E esse número representa o índice de onde aquele trecho, né, o piece, está em sua frase texto ou texto. Split, ele vai dividir o seu texto com um determinado padrão. Tá? Eu quero dividir meu texto com um padrão de espaços. Tá? Eu vou dar um espaço aqui. E aí, olha só. Oi, mundo. Ele vai lhe devolver, esse split vai lhe devolver um dicionário. Ele vai devolver um dicionário dividido pelos seus espaçamentos. E olha só, ele fez duas divisões. O oi ficou no primeiro índice do dicionário. Então, se você quiser procurar alguma palavra nesse dicionário, basta usar os índices normalmente. Tá? É um dicionário comum. E mundo ficou no índice 2. Então, ele obedece à ordem da frase. Split space, ele faz a mesma coisa. Só que o split text, você pode, por exemplo, dividir, tá, por um ponto e vírgula. Você pode dividir por uma barra. Enfim, é bem mais geral do que o split space. Tá? Split at space
vai fazer a mesma coisa do split test com um espaçamentozinho aqui, como at. Esse segment text start, nós usamos ele. Ele vai pegar o texto, tá? Com determinado comprimento. Eu vou trabalhar com ele direitinho. Eu usei ele no exemplo anterior, mas vamos trabalhar com ele aqui corretamente. Start length. Olha só. Eu vou entrar aqui com o texto Oi Mundo. Eu vou pegar aqui, ó, start one. O que é que ele vai devolver? Ele devolveu o primeiro índice com a partir do primeiro índice, né, start, a partir do primeiro índice, com o comprimento 1. Eu posso alterar o length para ele devolver mais caracteres. Pronto, ele devolveu o oi. Tá? Então eu posso ajustar isso. Eu quero que comece do segundo caractere. Então ele vai pegar o oi e espaço em branco. Eu quero 3 caracteres. Ele vai devolver o i, né, o espaço em branco e o m. Então você consegue variar, né, percorrer posição por posição no seu texto com segment text. Também você pode substituir trechos do seu texto usando replace all text. Por exemplo, eu quero substituir o oi por olá. Né? Oi, e vou botar o olá, mundo, tá? Olha só, olá, mundo. E aí eu vou substituir mundo. Vou substituir mundo aqui por mundo. Pronto. Olá, mundo. Então, bloquinho de substituição de textos. Tudo bem? Bem, temos o Ofusca Text. Esse Ofusca Text, ele é interessante de se trabalhar com variáveis. Tá? Se você vai trabalhar com dados sigilosos, por exemplo, chaves de API, você vai digitar sua chave aqui no Ofusca Text. Por quê? Ele vai usar um algoritmo de ofuscação. O que quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Que ele vai usar a criptografia, né, para tentar ofuscar o seu texto, né, embaralhar, né, tentar dificultar o acesso direto a essa variável chave API. Tudo bem? Ou alguma senha, por exemplo. Você também vai trabalhar com outros dados sigilosos, nome, RG, CPF, enfim, outros dados sigilosos, por aí vai. Para finalizarmos aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o nosso último bloquinho, VES. Ele vai inverter, tá, o nosso texto. Olha só, Olá Mundo. Agora nós temos aí o nosso Olá Mundo invertido. Eu verifiquei aqui que não estava mostrando. Tá? Então, você vai pegar... Tá, você vai pegar esses bloquinhos, tá? E vai executar ele e fazer as emulações, tá? Não tem nenhum problema, você não vai perder nenhuma informação. Você perdeu aí somente a parte visual, tá? Sinto muito por isso, mas acontece. Então, pessoal, nos veremos na aula de número 14. Tá? A partir da aula de número 14, nós começaremos a unir os conhecimentos adquiridos até aqui. Você já tem o conhecimento necessário, né, básico, para criar aplicativos simples. Agora nós começaremos a construir aplicativos mais complexos, mais elaborados. Então, as nossas aulas serão mais focadas, unindo os nossos conhecimentos, né, sobre criação de aplicativos e também juntando com extensões, tá? Usarei extensões feitas por mim e também por outros desenvolvedores. Então, muitíssimo obrigado por ter me acompanhado até aqui. Nos veremos na aula de número 14, na verdade. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e os outros vídeos. Deixe o seu like. Muitíssimo obrigado, pessoal. Até a próxima.